Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Hugo, sou aqui do Arquivos Macabros. E como prometido, vim contar uma história um tanto quanto macabra que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tinha em torno de 10, 11, no máximo 12 anos. E eu gostava muito de ouvir som. Era uma casa antiga, era uma das primeiras casas do bairro onde eu morava. Como era uma casa antiga e tudo mais, era escuro, não havia iluminação do lado de fora da casa. Você olhava do lado de fora e era aquele breu, aquele nada que você conseguiria ver nada lá fora. E eu gostava muito de ouvir som. E a gente tinha uma sala de som, que era uma sala inteira de vidro, só vidros assim, ó. Então, tipo, de manhã era muito bonito, porque você conseguia ver o jardim, conseguia ver a paisagem. Só que de noite era meio cabuloso. Mas eu gostava de ficar lá escutando música, ficar tranquilo. Até que um dia estava eu escutando música com as portas fechadas, na porta do lado fechado, e a porta da entrada da casa era do lado do som. E eu tava lá escutando a música, tranquilo. De repente, eu olho pro lado e ao lado da porta, no vidro, havia um rosto olhando pra mim, simplesmente com os olhos parados, vidrados. E eu entrei em choque na hora e não sabia o que fazer. Fiquei, logicamente, morrendo de medo. E a única coisa que eu pensei foi: será que a porta está trancada? Nisso, eu olhei pro trinco da porta e simplesmente eu vi que ela não estava trancada. Nesse momento eu entrei em desespero. Eu não sabia se eu desligava o som, ou se eu ia correndo trancar a porta, ou se simplesmente eu abria a porta do lado e saía correndo pro quarto dos meus pais. Eu não sabia o que fazer. Mas a primeira atitude minha, depois de estar travado, vendo aquele rosto parado olhando pra mim, eu corri direto pra porta. Do jeito que eu corri pra porta, eu tentei travar com todas as minhas forças. Só que de repente, a maçaneta começou a mexer. A maçaneta desesperadamente tentando abrir a porta e eu tentando lutar com aquela força sobrenatural que eu não sabia o que era, tentando abrir aquela porta, e simplesmente por um milagre eu consegui trancar aquela porta. Eu consegui trancar a porta e simplesmente eu dei vários passos para trás, desliguei o som e aquele rosto ainda estava olhando para mim. Aquele olhar frenético, os olhos bem fundos. E eu não sabia o que fazer, fiquei continuando olhando para aquele rosto e simplesmente ele se afastou e desapareceu. Nesse momento, eu saí correndo e fui pro quarto dos meus pais. E simplesmente, até hoje, eu não sei o que eu vi, mas que eu vi algo, eu vi. E ainda mais, tentou abrir a porta, mexendo na maçaneta, tentando fazer força comigo. Se isso não é sobrenatural, eu não falo nada. Mas e vocês? Já passaram por uma história sobrenatural ou macabra? Ou até mesmo um fato que aconteceu e vocês não sabem se é verdade? Comenta aí que vai ter mais vídeos assim. E já, logo vamos ter live aqui no canal Arquivos Macabros, que é onde vocês vão conversar comigo e vamos ter esses relatos juntos, de vocês também contando histórias de vocês. Então, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Valeu!